Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprenda Fácil Educação Financeira. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre indicadores. Vamos lá? Antes da gente falar especificamente sobre o primeiro indicador, um alerta sobre indicadores em geral. O investidor não deve se esquecer de que eles mostram os dados do passado. Então, eles apresentam muito sobre como a empresa foi, mas nada a respeito de como ela será. Os indicadores servem para balizar decisões, mas o núcleo do estudo do investidor deve estar em entender como a empresa vai encarar suas metas futuras. Então voltemos ao primeiro indicador, o PL. PL é preço da ação dividido pelo lucro anual por ação. Então, para calcular o L, que é o divisor, você vai pegar o lucro anual da empresa e dividir pelo número de ações. E o que significa o indicador PL? Se PL é igual a 10, por exemplo, significa que a empresa precisará de 10 anos de lucro para pagar o investimento. E para que utilizamos? O gráfico é muito utilizado para indicar o momento de compra. Eu peguei aqui o gráfico da VEG, do site Pense Rico, para estudarmos. Repare que a VEG oscila 90% do tempo em uma faixa entre 20 e 30. Teoricamente, quando o PL se aproximar de 20, seria uma faixa de compra. Quando estiver em 30, estaria caro. Agora, um cuidado com qualquer múltiplo que devemos ter é não ficar olhando apenas o resultado, mas entender o que está acontecendo individualmente com o numerador e denominador. Por exemplo, pode ser que o PL esteja baixo, mas o lucro da empresa esteja caindo. Apenas o preço caiu mais. Quando o lucro está caindo, é um sinal de perigo, e o mercado pode estar precificando de forma adiantada uma queda maior ainda dos lucros. O PL indica o momento de compra se nada aconteceu com o lucro da empresa, e é realmente o preço que está caindo. Essas oscilações de mercado nos ajudam a comprar a ação por um preço mais barato. Os dois próximos indicadores são muitas vezes confundidos. O payout é o percentual do lucro pago aos acionistas. Por exemplo, se a empresa lucrou 100 milhões e pagou aos acionistas 80 milhões no ano, o payout é de 80%. Normalmente, empresas consideradas vacas leiteiras pagam mais de 80% dos lucros aos acionistas todos os anos. Geralmente, são companhias já estabelecidas e que os diretores não enxergam muitas oportunidades de crescimento para investir e, por isso, preferem entregar os lucros aos acionistas. E o dividend yield? O dividend yield é o percentual da soma de dividendos anuais pago aos acionistas em relação ao preço da ação. Por exemplo, vamos supor que a ação custe R$10 e no ano o acionista recebeu 2 pagamentos de 50 centavos por ação, um em janeiro e outro em julho. No ano, o acionista recebeu R$1. Como a ação custa R$10, o dividend yield é de 1 sobre 10, ou seja, de 10%. Em seguida, temos outro indicador chamado de PL. Só que aqui temos o patrimônio líquido, que eu já falei. Patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. E seria o quanto a empresa vale para o acionista. Se nós fecharmos a empresa agora, quanto de patrimônio seria dividido entre os acionistas? O VPA é esse valor patrimonial por ação. Você vai pegar o PL, dividir pelo número de ações e então vai calcular o VPA. Teoricamente, o VPA seria o preço pelo qual a ação deveria estar sendo negociada. E finalmente nós temos então o cálculo, que é o que nos interessa. Dividir o preço da ação pelo VPA, que é igual ao preço dividido pelo patrimônio líquido por ação vezes o número de ações. Este indicador nos fala se a ação está cotada acima do preço ou abaixo dele. Então se considera que se ela está acima de 1, ela estaria cara. Se ela está abaixo de 1, essa ação estaria descontada. E igual a 1, ela estaria no preço justo. Por último, vamos ver o indicador de governança. Na tabela apresentada aqui, retirada do site da B3, a gente vê a diferença entre cada um. O indicador de governança descreve algumas regras que a empresa tem de seguir. Quanto maior o nível de governança, maior a garantia para o pequeno investidor. Por exemplo, o free float mínimo de 25% garante ao investidor minoritário que, se o acionista majoritário quiser fechar a empresa, ele terá mais dificuldade, pois tem mais ações para ele comprar. O conselho administrativo, por exemplo, no novo mercado, é exigido um mínimo de 5 membros, e dos quais pelo menos 20% deve ser independente. Outro ponto importante na governança é o tag along.
Quando a empresa tem 100% de tag along, significa que se um grupo resolver adquirir a empresa, o mesmo valor ofertado ao majoritário por ação tem de ser ofertado ao minoritário também. Todas essas garantias são interessantes para o pequeno investidor, mas a gente deve se lembrar de que a maior garantia de todas é a própria empresa e as pessoas que tocam seu dia a dia. Vamos ver empresas no novo mercado que devemos ficar longe, e por outro lado, companhias no mercado tradicional que são ótimos investimentos. E a gente fica por aqui por hoje. Grande abraço!